Amém. Então agora, sob o toque de Somente Crer, nós receberemos nosso pastor. Ele nos trará aquela mensagem de Deus para nós nessa manhã. Com Jesus, povo de Deus, amém? Estamos agradecidos ao nosso Salvador, né? Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Cadê Wilson? Vamos adorar a Deus. 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 Bendito Deus nosso, eterno Pai celestial. Estamos aqui, Senhor, para te adorar na beleza da tua santidade, em espírito e em verdade. Senhor, aceita a nossa adoração, ó Pai, a gratidão do teu povo, pois o Senhor tem sido maravilhosíssimo para conosco. Continua, ó Pai, e ajuda-nos a valorizar o que o Senhor tem nos dado. Senhor, viver por isto que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor tem sido maravilhoso e o Senhor sempre foi e sempre será. Recompensa o teu povo, Senhor. Recompensa, ó Pai. Cura, Senhor. Une mais na fé, no companheirismo cristão, Senhor, que possamos estar sempre olhando para cima, certos de que a nossa redenção se aproxima. Rogamos em nome de Jesus, o teu amado Filho. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Eu gosto muito deste corinho. Vamos adorar a Deus, né? Estamos em adoração. A partir do momento que saímos das nossas casas para vir ao culto, nós já estamos em adoração.
Por isso, irmãos, que a irmã Margarida, ela sabe que quando a gente sai de casa, eu não gosto de sair para vir no culto, na igreja, e ficar passando em tal lugar. Eu gosto de sair de casa e vir para a igreja. Ah, mas tem que passar na padaria? Não, se for comprar um pão para trazer para a igreja, sim, né? Amém. Mas do contrário eu não gosto. Na ida e na volta deve ser para casa, né? Para casa. É um exercício de fé e Deus se agrada de ver nós no santuário, de casa até o santuário, do santuário até em casa. Isso agrada a Deus. O culto não começa na igreja, o culto começa em casa. Amém? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou um pouco emocionado, alegre, porque a nossa filha, que já tem uns 10 anos que não mora junto com a gente, está vindo pela graça, né? Agora, amanhã eles saem de lá, já de mudança, né? Amanhã, se Deus quiser, vamos orar pela viagem deles, tá, irmãos? Continua orando e é Deus quem nos dá a vitória. Nós vamos nesse instante ler as Escrituras. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da fé, do trabalho, da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Pai, abençoa, Senhor, mais e mais a leitura, esta palavra tão gloriosa em cada coração. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Estamos em adoração. Valorize aquilo que Deus tem te dado. Valorize a sua eleição. Vocês sabiam que a eleição precisa ser trabalhada? Sim. Jacó trabalhou a eleição dele. Jacó trabalhou a eleição dele. Jacó era primogênito, sim. Sim. Mas ele trabalhou a primogenitura, a eleição dele. O que aconteceu? Ele ganhou. Se Jacó tivesse ficado, pastor William, de braços cruzados, igreja, esperando, ele era o primogênito, né? Ele não tinha conseguido. Porque o pai de Jacó já sabia para quem ele ia passar a bênção. Ele já sabia que era para Esaú. Mas Jacó não ficou parado. Tá?
É por isso que às vezes nós ficamos um pouco negligentes e de repente, é só nós mesmos, então eu não vou nem no culto hoje, porque é as mesmas pessoas, né? Mas é trabalhar a nossa eleição, são estas pessoas que vão estar no paraíso. São os nossos irmãos que estarão no paraíso junto conosco. As reuniões é uma preparação. Se lembrar, irmãos, que Jesus, na comunhão das bodas, Ele vai tomar o seu lenço branco e enxugar toda lágrima de nós. E vai dizer: não chores mais. Amém? Tudo está consumado. Quando Ele disse em oração lá no Calvário: Pai, está consumado. Ele sabia de antemão que a obra estava completada. O propósito de Deus tinha sido realizado, cumprido. E ele sabia que tinha cumprido a risco, tudo. Toda a palavra ele cumpriu. Então ele sabia que a obra estava consumada e que a vitória da noiva já estava determinada. A vitória de Cristo e sua noiva. A vitória não é só de Cristo, gente. A vitória é de Cristo e sua noiva. É Cristo e você. É Cristo e nós. Amém? Que coisa maravilhosa. Eu destacaria o versículo 4 aqui, né? Onde Paulo, tremendamente, né, depois de ponderar das orações pela igreja, pelos irmãos, e ele diz, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Foi Deus quem te elegeu. Foi Deus quem nos elegeu. Então, por isso que Paulo disse em Colossenses capítulo 3, versículo 4, versículo 12: revesti-vos, pois, quer dizer, tomai as vestimentas como eleitos de Deus, eleitos, amém? Eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, quer dizer, entre nós as entranhas de misericórdia possa estar dentro de nós, e de misericórdia e de benignidade. Benignidade é benevolência, é ser bondoso, afável, brando, manso, só sabe fazer o bem. Isso é benignidade. Benignos, humildade, oh Jesus, mansidão, longanimidade, quer dizer, saber perdoar, né? Ser longânimo, né? Perdoador. Isso tudo, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também.
Vocês estão vendo que a eleição precisa ser trabalhada? Mas o pastor está falando sobre eleição, está exortando, mas a eleição tem que ser trabalhada, né? Veja o que Jacó fez, né? Ele fez até um prato de sopa de lentilha, né? Vocês conhecem lentilha, né? Quantos conhecem? Tem no mercado para vender, só que eu não compro. Não é porque eu não queira, não, é porque é caro. Mas Jacó fez um prato de lentilha, né? E pagou a primogenitura que era do seu irmão. No legal era do seu irmão, mas por Deus era de Jacó, né? No legal cabe ao mundo todo, por Deus é você que aceitou, que viu, que teve a visão celestial. Glória a Deus, aleluia. Isso é tremendo, irmãos. É trabalhar a nossa eleição. O profeta disse, Moisés, na mensagem Porque Clamas, fala, Moisés trabalhou a sua eleição. Faraó trabalhou a sua destruição, a sua derrota. Foi as ações de Faraó levou ele à derrota. As ações de Moisés levou ele à vitória. Levou ele ao monte da sarça ardente. Levou ele diante de Deus. Suportai. Paulo chegou a dizer, suportai a mim. Porque estou zeloso de vós. A intenção de quem exorta, do pregador, do pastor, do evangelista, é o bem do povo. É ver o povo bem com Deus e uns com os outros. Amém? É trabalhar a nossa eleição. Mensagem, perguntas e respostas, deixa eu ver um pouquinho aqui, número 1, perguntas e respostas sobre Hebreus, número 1, parágrafo 180, 3, 280 e 3. O mesmo Espírito Santo que desceu naqueles apóstolos lá atrás nas eras, permanece na sua igreja hoje. Amém? O mesmo Espírito Santo que esteve nos apóstolos permanece na sua igreja. Você crê que você é a igreja dele? Amém. Para aqueles que Deus tem revelado a si mesmo. Amém. Então o Espírito Santo permanece para aqueles que Deus tem revelado a si mesmo a eles. E Deus tem se revelado a nós. Amém? Não é para o que quer. Não. Ou aquele que corre, mas para os que Deus tem mostrado misericórdia. É Deus, através de sua eleição, que traz as pessoas e abre os seus olhos para ver a hora e o dia em que estamos vivendo, e a abertura de sua palavra. A sua palavra tem sido aberta para nós. Aleluias. Você nunca poderia ver isto por si mesmo.
Você está cego e nunca poderia ver, a não ser que Deus abra os seus olhos do seu entendimento. Aleluia! A Bíblia diz que em você mesmo, você está cego e não pode ver. Não há nenhuma necessidade de você tentar. Agora, toda a educação, escolaridade que você puder obter, você constantemente vai ficando mais cego o tempo todo. Quanto mais a pessoa estuda, mais ele fica cego para Deus. Não estou contra ir à escola, não estamos. O profeta não está. Deus não está contra ir à escola. São pessoas que estão estudando a Deus nas faculdades. Eles ficam mais cegos o tempo todo. Deus não é conhecido através de estudo. Deus não é objeto de estudo, Deus é objeto de adoração, amém? Agora, você, igreja de Cristo, aqui, você, igreja de Cristo, vocês falam onde a Bíblia fala, amém? A igreja de Cristo fala onde a Bíblia fala. E fica em silêncio aonde ela se silencia. Aonde a Bíblia para, nós paramos. Aonde a Bíblia segue, nós seguimos. Amém? Oh, glória a Deus. Que tal um pouco disto? Você ficará bastante silencioso nisto. Isto é correto. Muitas vezes, as pessoas podem chegar a um de nós, a um cristão, e querer questionar algo que a Bíblia não diz. Você fica quieto. Não. Deus veio até aqui. Eu fico até aqui. Até onde Deus diz. É por isso que o nosso profeta diz: diga só o que está nas fitas. Porque o profeta sabia que o que estava nas fitas era Deus que tinha colocado. Não era o irmão Brana, era Deus. Então fique só diga o que está nas fitas. Aonde a Bíblia fala, nós falamos. Onde a Bíblia se cala, nós se calamos. Verdade? Amém. Veja, se necessita da verdade espiritual revelada. É necessário para a igreja a revelação, a verdade revelada. Muitas pessoas falam da verdade, mas eles não têm a revelação espiritual da verdade. Então eles estão cegos. Se necessita da verdade espiritual revelada. Ponto. Então Deus desce e revela a si mesmo e vindica isto como a verdade. Amém. Você o ama? Eu também. Amém. Oh, que coisa tremenda. Irmãos, esta mensagem, ela não é outra coisa senão a Bíblia revelada. Nesta mensagem fala dos personagens de Deus. Começa com Noé, desde Enoque, desde Abel, né? E começa com esses personagens que são nossos irmãos, que já estão na eternidade, já estão no paraíso, né? E vai falando, até que chega em você. Deus começa lá com Abel, né? Vem nas escrituras. Aí quando entra na mensagem do profeta, então o profeta toma isto, coloca todas as coisas nos lugares, porque era ajuntando as pontas soltas que todo segredo, todo mistério
seria restaurado, revelado. Aí chega a nós, chega a você, né? Chega a nós. É isso. Na mensagem, um manto usado, parágrafo 33. Mas Deus faz a chamada. Deus tem nos chamado, amém? É Deus que faz. Mas Ele não manda, vamos supor, um anjo na sua casa fazer um convite para você, não. Muitas pessoas ouviram essa chamada pelo rádio. Quando tocou aquela clarinada, tam, 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 tam. Aonde? Cadê o irmão Ademar? Ô irmão Ademar, o senhor irmão Ademar tá, não, irmão Ademar, não vi ele. Irmão Ademar? Como é que o senhor escutou, como é que o senhor recebeu esse convite? Porque essa chamada, mas Deus faz a chamada. O irmão Ademar estava na barranca do rio Apiacás. Quem mora na região sabe onde é, né? Para esse mundo aqui para frente, dentro da mata, no meio do garimpo. E ele pegou o rádio e começou de tardezinha, né, para ver se sintonizava um jogo de bola. Aí ele disse que escutou lá um toque lá diferente, né? E ele aí parou, o rádio parou ali, né? Parou. E ele é uma chamada, ali foi a chamada dele. O pastor Joaquim estava pregando, ele nunca mais parou de ouvir o pastor Joaquim. Foi a chamada dele. Cada um de nós temos uma história, temos uma chamada, porque aquilo que começou lá em Abel chegou em você. O profeta disse que há 2 cultos. Eu estava estudando ontem, só que eu não achei a mensagem. Eu estudei pelo celular, não consegui achar a mensagem. 2 cultos, 2 igrejas. Muitos estão na igreja de Caim, mas há um pequeno grupo que está na igreja de Abel. Amém? 2 igrejas. Começou lá no princípio, em Gênesis, porque Gênesis quer dizer princípio. Então a sua igreja começou em Gênesis. Amém? A nossa igreja começou em Gênesis. Aí o profeta disse também, a igreja, a falsa vinha também começou em Gênesis. Tudo teve princípio em Gênesis. Amém, aleluias. Então é Deus que faz a sua chamada. Deus faz a escolha. Deus faz a eleição. Deus coloca tudo em ordem. Deus colocou na igreja alguns apóstolos, profetas e outros evangelistas, mestres e pastores. Deus faz isto, Ele mesmo. Nós não podemos fazer um cabelo preto ou branco, não. Nem mesmo podemos adicionar uma coisa em nossa estrutura através de suposições e algo. Não. Deus, na sua infinita graça, e através da sua eleição e sua presciência, então Ele coloca as coisas em ordem e cada roda funciona corretamente. Eu gosto disto. Cada roda do Evangelho começa as engrenagens funcionar corretamente. Palavra falada é a semente original. Batismo em nome de Jesus Cristo, Santa Ceia Apostólica, lava-pés, vinho puro, pão asmo, e são as engrenagens rodando corretamente. É a nossa eleição sendo trabalhada. Aleluia. Deixa eu ver que horas Eu seria um homem desencorajado nesta manhã,
diz o profeta, se eu não cresce na eleição e na chamada de Deus, se eu pensasse que este mundo foi deixado por consequência disto, pelo poder do homem e através da sabedoria do homem, e pelas grandes as Nações Unidas, as 4 potências, e por quem nunca nem mesmo mencionou o nome de Deus. Não, eu seria uma pessoa desencorajada, mas não estou olhando para isto, eu estou olhando para os resultados, para o que Deus fez. Aleluia! Que profeta, irmãos, que profeta Deus enviou. Está olhando nos resultados de Deus, não no que o homem possa fazer ou deixe de fazer. Eu olho nas páginas deste livro, eu olho deste velho livro aqui, onde Deus o escreveu, e tudo acontecerá exatamente da maneira que Ele disse. Isto é tudo. Então a única coisa a fazer, para eu fazer, é não estar do lado deles, mas ao lado do Calvário, do lado de Deus, do lado da sua palavra, ficar com sua palavra. Não importa quanto pareça que aquela coisa é daquela maneira, não, será da maneira que Deus quer que seja. Amém? É Deus que determina, é Deus que elege. Deus sabia que eu tinha defeito, contudo me elegeu. Deus fez isso para você. Então devemos valorizar isso, porque é Deus. Amém? Que coisa maravilhosa. Então, Ele, sendo infinito, conhecia o fim desde o princípio, e Ele faz com que tudo seja para o seu louvor. Aleluia. Por isso Ele tem levantado uma igreja, um estandarte, para valorizar o seu nome, para valorizar o que você é, um filho de Deus. Filho de Deus valoriza a Deus, porque é nosso Pai. Amém? Todo filho valoriza o seu pai. Filho. Aleluia. Aleluia. Isto é exatamente correto. Isto é exatamente correto. Ele conhecia o fim desde o princípio. Tudo tem que operar exatamente certo. Tudo. Ele sabia que Eliseu tomaria o lugar de Elias. Deus sabia. Eliseu também trabalhou a eleição dele. Porque quando Elias chamou ele, que Elias chegou na beira do Jordão, Elias disse: fica-te aqui, porque eu vou ter que ir a Betel. E era longe. E Eliseu talvez não tinha dinheiro para comprar farinha no caminho, um pão, um bolo, qualquer coisa. Eliseu disse: vive o Senhor, Deus, o teu Deus, na qual presença estou, que eu não ficarei, eu não te deixarei. Aí Elias disse: o que é que tu queres então? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Aleluias. Elias disse: dura coisa pediste, dura coisa, mas se tu veres quando eu for tomado. Elias já sabia que ia ser tomado. Irmãos, há um mistério escondido que os pastores da mensagem já têm mais ou menos uma noção disto, mas ninguém ainda se pronunciou,
porque essas coisas Deus não deixou as claras, mas Elias não tinha endereço, né? Fica só isso no ar para vocês, para nós, né? Isso é para a noiva. Elias não tinha endereço. Ninguém sabe quem era o pai nem a mãe de Elias. Só sabe que Elias veio do lado dos moradores de Gileade e começou a pregar. Mas não tinha casa para morar? Não. Você vê que quando ele se viu sem aposento, ele foi acolhido por uma viúva, né? O que era o tipo dessa viúva? Um tipo da noiva. Amém? Um tipo da noiva. Então Elias não tinha morada, não tinha paradeiro. E ele andou e depois ele foi tomado numa carruagem e levado para onde? Para o céu. Por isso que ele falou para Eliseu: dura coisa tu pedistes, mas se tu me ver quando eu for tomado, você receberá. Aleluias. Então Eliseu tomaria o lugar de Elias antes mesmo do mundo ser formado. Tudo tem que operar exatamente certo. Amém? Então, Deus sabia que Eliseu ia tomar o lugar de Elias antes mesmo do mundo ser formado. Amém? Amém. Então nós não podemos ser perfeitos em nós mesmos. A nossa perfeição vem de Deus. Aleluia. Vamos aqui na mensagem perguntas e respostas número 9. Aqui nós já vamos encerrar a nossa pequena meditação esta manhã. Que Deus nos dê graça, que nós possamos trabalhar cada vez mais a nossa eleição, né? Se lembrar sempre de Eliseu, de Jacó, e se lembrar de Moisés, que também trabalhou, e muitos outros, né? Muitos outros. No parágrafo 119, o profeta está trabalhando aqui com eleição, né? Com a noiva. Ele está trabalhando conosco, amém? Recordem, ele está falando com a noiva. Olhe, quando uma mulher vai fazer um vestido, ela tem o seu pedaço grande de tecido para moldar ali o vestido, né? Como poderíamos chamar isto? Um tecido de algodão ou qualquer outra espécie. Talvez qualquer tecido que ela use. E ela tem um modelo. E começa a olhar neste grande pedaço de tecido, e ela começa a olhar no pedaço de tecido, e ela já tem o modelo. Agora, depende dela onde vai colocar este modelo, correto? Ela pode escolher uma parte do tecido, e o tecido todo é santificado. Todo o tecido é santificado, é preparado exatamente para o uso. Ele está limpo, vê? É elegido, é eleição. Aquele tecido foi elegido por ela para fazer aquele vestido. Isto é a eleição de Deus. Assim sendo, então, isto é a eleição de Deus, né? Assim sendo, que é que ele faz? Deus
toma por eleição e põe seu padrão de Cristo em qualquer parte do tecido. E logo o tecido é cortado. E o resto do tecido é tão santo quanto a parte que se cortou dele. Porém, por eleição, Deus faz sua eleição desde antes da fundação do mundo. Não disse Paulo em Romanos 8, pode o barro dizer ao oleiro, por que me fizeste assim? Pode Deus, quem é justo, quem pode dizer a Esaú e a Jacó, mesmo antes de haver nascido, o feito o mal ou o bem, e dizer, amei a Jacó e aborreci Esaú? É porque, por esse prévio conhecimento, ele sabia como era. Ele sabia como era Esaú e como era Jacó. Ele sabe o que está no homem. Antes da fundação do mundo, ele já sabia. E se você pudesse explicar a palavra infinito, é como que se dissesse que há 100 bilhões de toneladas de mosquitos no mundo. Que existe, vamos supor, 100 bilhões de toneladas de mosquitos no mundo. Porém, isto nem começaria a explicar. 100 bilhões de toneladas de mosquitos no mundo. E cada um destes mosquitos, pisca seus olhos 100 bilhões ou trilhões de vezes. E nenhum deles pisca seus olhos sem que antes haja sabido Deus, desde antes da fundação do mundo, que isto, o que é isto? É infinito. Isto é algo que fala de infinito, vê? Então, não há diferença, o profeta está dizendo aqui em outras palavras, não há diferença entre, vamos supor, entre uma pessoa e outra. Há diferença somente de física. Somente física a diferença. Mas a nossa estrutura é igual. É de barro. Ninguém é melhor do que ninguém. Então Deus, neste grande tecido, né? Aqui o profeta está dizendo em parábola, né? Ele vai, pega e molda, né? Aonde ele vai passar cortando, né? Para ele tirar a sua noiva, né? Os escolhidos. Ele que faz isso. Amém? É ele que faz isso. Ele é infinito. Ele é infinito. Assim sendo, antes da fundação do mundo, ele sabia exatamente o que você ia fazer. Amém? Por isso que temos que valorizar o que Deus tem nos dado. Trabalhar a nossa eleição, cultivar, combater o bom combate. O bom combate. E ele enviou a Cristo.
não só para ser, alguém diz, bem, se tão somente renunciasse minha torpeza e seguisse a Ele, ou algo assim. Não é isso. Ele já sabia quem seria salvo. Assim sendo, ele enviou a Cristo para salvar o que ele já havia visto que seria salvo. Amém? Isto é exatamente a verdade. Se você creu, se você viu a luz da hora, é um grande sinal, minha irmã, meu irmão, que Deus te escolheu. Porque aquele que não escolheu, aquele que não passou a tesoura separando o tecido ali, aquele nunca vai ver, aquele que ficou fora do corte da tesoura, que o molde não cobriu, coloca-se o molde, aí vem e risca, aí faz um círculo. Aquele que ficou dentro do círculo, aqueles têm visão para ver que está dentro da roupagem celestial. Amém? Da roupagem de Deus. Aleluia. Meu Deus. A igreja em si tem segurança eterna. A igreja em si tem segurança eterna. O profeta disse: eu seria um homem infeliz, eu seria um homem desencorajado se eu não visse essas coisas. Mas tudo é Deus no quadro. É Deus. Amém? Se você está na igreja, você está seguro com a igreja. Não se afaste da igreja. Vem os cultos todo domingo, toda quarta, e Deus te recompensará. Deus te mostrará que a recompensa vem dele. Amém? A recompensa vem dele. Então você está seguro com a igreja. Porém, quando você se separa da igreja, você não está seguro, vê? Fique na igreja, valorize o que Deus te deu. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Valorize o que Deus te deu. Fique na igreja. É Deus que te elege. Sua eleição é de Deus. Você é de Deus, porque sua eleição é de Deus. Amém? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Jesus, nós te adoramos nesta hora, por o Senhor ter nos escolhido. Sabemos que não merecemos, Senhor, somos indignos, como Isaías exclamou naquele dia no templo. Homens de lábios impuros, vivendo no meio de povos de lábios impuros. Senhor, mas o Senhor teve misericórdia. Muito obrigado, Senhor. E nós estamos aqui não para sermos eleitos, mas para manifestar a nossa eleição, Senhor. Para te agradecer, para te louvar e engrandecer o teu nome, Senhor.
Obrigado, Jesus. Vamos dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por mais uma palavra tão maravilhosa, por mais um culto na tua presença, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, Senhor. Receba a nossa imensa gratidão, ó Pai, pois nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos guarda e nos livra de todo mal e nos guarda para a hora da tua aparição. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Que Deus os abençoe. A partir das 19 horas nós estaremos para manifestar mais um pouquinho da nossa eleição. Deus abençoe.